Probleminha aqui na internet, eu tive que encerrar o vídeo e retomar novamente aqui. Probleminha aqui, Rafael, na internet, não sei o que foi. Pena que a gente perdeu essa primeira parte, né? Não ficou gravado aqui para eu publicar, mas infelizmente. Ah, você não conseguiu publicar? Não, Não porque conseguiu salvar? eu tive que encerrar, sair do Instagram e começar novamente. Aqui não ficou Ah, gravado. que pena. Que pena, Maurício. Que pena mesmo. Lamento. É, chato, né? Mas a gente continua aqui. Você chegou a concluir a resposta da última pergunta? Bem, eu não sei até que ponto as pessoas ouviram, né? Porque também depois travou. Mas, basicamente, eu estava falando sobre como eu não posso ignorar a origem do dinheiro do PSG, por exemplo, ao falar sobre o PSG. E como, evidentemente, em todas. Eu não vou detalhar os podres do governo do Catar em todas as minhas matérias sobre o PSG. Em alguns momentos eu vou simplesmente falar de bola. Mas eu preciso trazer isso de vez em quando. Principalmente em momentos muito pontuais, em que todo mundo está discutindo o tema, como a final da Champions 2 anos atrás, como, por exemplo, o momento da contratação do Messi. É importante, em alguns momentos, eu mostrar isso. E falar, por exemplo, a mesma coisa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 22 faz parte desse mesmo projeto de limpeza de barra do Catar, e que também não é exclusividade do Catar, do governo do Catar. Você tem outros países do Oriente Médio que se utilizam da mesma estratégia. Arábia Saudita, por exemplo. Você tem vários donos de clubes grandes da Europa, que são caras que têm problemas com justiça muito graves, assim, acusado de vários crimes. O próprio Abramovich, dono do Chelsea, não é uma figura bem quista na Rússia, né, no país dele. É um cara exilado em Londres, por algum motivo. Então, a gente tem que sim mostrar que política faz parte do futebol, que economia faz parte do futebol, que tem muita coisa no esporte além do que acontece dentro de campo, dentro das quadras e coisas do gênero. E por isso não dá para se apegar apenas ao futebol, ao esporte como entretenimento. E eu acho um problema, uma pena, quando os veículos abraçam exageradamente o entretenimento. Muito bem, Rafael. Eu sei que você já publicou mais de 2.000 matérias. Assim, eu sei que foram mais de 2.000. Você sabe exatamente lá no UOL quantas matérias você publicou e por que você resolveu escolher o futebol internacional? O nacional você acompanha? Tá, vamos lá. Não sei. Eu consegui saber que eu tinha. Eu fiz um post uns 2 anos atrás, acho que foi 2 anos atrás, quando eu completei 2.000 textos no UOL, eu fiz um post falando sobre isso. Mas o UOL tinha um publicador específico, e o publicador mudou desde então. E o novo publicador não conta os textos. Então, impossível, perdi as contas. Eu posso aqui fazer uma conta simples. Eu não sei em que mês que eu atingi 2.000, mas eu publico, em média, 10, 7, 11 textos por semana, em média. 11. Então, vamos lá. 44 no mês, mais ou menos, né? 44 no mês, não é? 44 por mês. Aí a gente deve ter, eu acho que esse número foi em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Foram uns 17 meses desde então. São 17 vezes 44, quase 800, quase mais 800 textos. Eu devo estar na casa de 2.600, 2.700 textos. No UOL. Na Folha, em 9 anos, sinceramente, não tenho a mínima ideia. Por que futebol internacional? É bem sincero, porque o futebol jogado aqui no Brasil é muito ruim.
Eu não tenho vontade nenhuma de ver jogos aqui no Brasil. Lógico, assisto alguma coisa, tenho compromissos profissionais, inclusive, né? Eu preciso acompanhar, porque, enfim, mesmo que eu não cubra futebol, nacional, algumas vezes essas coisas se esbarram. Às vezes eu estou falando de seleção brasileira, às vezes eu estou falando de Libertadores, às vezes eu estou falando de jogadores brasileiros indo para o exterior. Então eu preciso conhecer o que está rolando no Brasil também. Lógico, não tão bem igual quanto eu acompanho campeonatos fora, mas sim acompanho um pouquinho do que rola no Brasil. Mas é principalmente uma questão de gosto pessoal. Eu acho o futebol brasileiro muito ruim, muito chato de se ver. Taticamente, tecnicamente, no gramado, principalmente em organização. Então eu não gosto de acompanhar, não. Mas acompanho por obrigação profissional. Lógico, tenho time no Brasil, torço pouquinho, não é muito, mas torço um pouquinho por esse time aqui no Brasil. Mas confesso, vejo muito mais, por exemplo, você pegar o número de jogos que eu vejo do Manchester City no ano é maior do que o número de jogos que eu vejo desse meu time, por exemplo. O seu time, que eu não vou perguntar qual é, para não ser indiscreto, mas ele está na Série A? Sim, está na Série A. Certo. Você fez uma matéria sobre... Eu sou do norte do Paraná. O norte do Paraná é paulista. Tem que torcer para o norte do Paraná é totalmente de influência. Tem que torcer para um clube do Paraná. Eu conheço uma pessoa... Não, na B eu simpatizo. Eu gosto do Londrina, que é o time da minha... Não é da minha cidade, porque eu sou de uma cidadezinha do lado, mas é o time da minha região. Eu simpatizo pelo Londrina, mas... realmente, eu não vejo o jogo do Londrina há 2, 3 anos. Eu conheço uma pessoa que ela é de Recife, ela torce para o Sport. Aí quando perguntou o time que eu torcia, ela disse, você tem que torcer para um clube do seu estado. Eu digo, tudo bem, mas o clube do meu estado, quando não tiver na Série A, vou ter que escolher um da Série A para torcer. Aí ela é contra a minha torcida, contra o time que eu escolhi. Mas tem um movimento bem... Mas aí no Nordeste, especificamente, tem um movimento bem pesado, né? Um movimento bem forte contra o que eles chamam de torcedores mistos, né? Que é o que torce, às vezes gosta de um time do seu estado, mas torce para um time de fora. É um movimento bem forte com relação a isso. E que hoje a gente já vê acontecendo, inclusive, em relação internacional, né? Com a popularização do futebol internacional no Brasil. Já tem muita gente, principalmente mais jovem, que torce mais para um time de fora do que um time local. Eu tive um colega de trabalho, inclusive corintiano, que torcia mais pro Torino na Itália do que pro Corinthians. Ele torcia pro Corinthians. Pelo Torino ele era doente. Você fez uma matéria sobre o escândalo de manipulação de resultados no futebol italiano de 2013. Para você, qual foi a importância dessa matéria na sua vida profissional? Na verdade, eu me orgulho muito. Eu não sei se minha carreira teve algum impacto grande na minha carreira. Não acho que conhecem como uma pessoa que deu esse furo, como uma pessoa que trouxe essa história. Mas, para mim, foi muito importante. Para quem não sabe, 2013 estourou, acho que foi o último grande escândalo de manipulação de resultados no futebol italiano. E eu consegui descobrir que tinha um brasileiro envolvido no caso, que era o Joelson, jogador que jogava, não lembro se na segunda ou na terceira divisão italiana na época. E eu o entrevistei e ele confessou para mim que ele manipulou realmente. Ele contou os detalhes de como foi o esquema de manipulação de resultados do qual ele fez parte. Acho que, se eu não me engano, ele recebeu 20 mil euros para manipular jogos. Não conseguiu, inclusive, manipular. Mas para mim foi muito importante. Foi um grande furo, talvez é o grande furo da minha carreira.
Na Folha de São Paulo se tinha uma tradição de que os grandes furos do jornal tinham chamada na primeira página assinados pelo nome do repórter. Foi a única vez que o meu nome apareceu na capa do jornal, não na capa de esporte, mas na primeira página do próprio jornal. E para mim foi muito importante por causa disso, e enfim, e porque me mostrou que eu consigo fazer jornalismo investigativo também, que eu consigo dar furos também, se esse for o meu desejo. Curiosamente, desenvolvi uma ótima relação com o Joelson. Ele é minha fonte até hoje a gente bate papo de vez em quando, ele traz histórias para mim, é alguém que eu acompanho. Ele ficou suspenso por 2 anos, depois voltou a jogar, joga nas divisões menores, hoje da Itália, 3ª, 4ª divisão. E é isso, e para mim é um grande marco assim, da minha carreira mesmo, é uma matéria da qual eu me orgulho muito. Que legal. Você fez cobertura já de Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americanos, Libertadores, Champions, várias coisas. Mas para você, qual foi aquela que você sentiu uma maior satisfação? Você parou assim, poxa, eu fiz a cobertura dessa competição aqui, ficou muito feliz em ter feito isso. Com certeza a Copa de 2014. Primeiro porque foi minha primeira Copa in loco, né? A Copa indo ao estádio, cobrindo do estádio. Segundo porque foi no meu país, e aí tem um gosto especial. E teve várias outras coisas. Foi a primeira vez que eu vi o Messi jogar em loco. O Cristiano eu já tinha visto antes, o Messi não. Foi minha primeira vez no Maracanã, curiosamente, apesar de eu ter trabalhado 8 anos antes na Folha, eu nunca tinha ido ao Maracanã. E durante a Copa eu fiquei responsável pelo Maracanã. Eu fiquei responsável pela parte de organização da Copa e cobri a FIFA. Então eu ia ao Maracanã todos os dias. Eu fiquei fixo no Rio, ia ao Maracanã todos os dias e cobri todos os jogos que aconteceram no Maracanã. Inclusive final, né? Eu estava na final da Copa do Mundo, no Alemanha e Argentina. Então eu acho que por toda essa soma de fatores, essa foi a cobertura mais especial da minha carreira, sem dúvida. Você foi setorista do Palmeiras, do São Paulo, lá nos anos de 2010, 2011 e até 2013. E depois passou a ser do futebol internacional. Quais são os pontos positivos e negativos de ser setorista de um clube? O pior, com certeza, é pressão de torcedor. Torcedor é muito chato. Desculpa, pessoal, eu sei que aqui todo mundo que está assistindo todo mundo que está assistindo é torcedor, mas é absurdo como vocês são chatos, sabe, como torcedores. Por quê? Porque vocês realmente acham que tipo, o jornalista está lá para o objetivo dele é destruir o clube. E não é. O meu objetivo é contar o que está acontecendo. E, inclusive, contar para você, leitor, o que está acontecendo que não está sendo divulgado. Na verdade, mostrar o que está sendo escondido. Mostrar os podres. Cara, se a gente tivesse tido uma imprensa muito mais atuante em relação ao que estava ocorrendo de errado no Cruzeiro, o Cruzeiro provavelmente não teria chegado onde chegou. Não teria descido tão baixo quanto desceu. Não teria entrado num estado tão triste quanto entrou. Então, de certa forma, os cruzeirenses que apedrejaram os jornalistas que denunciavam o que estava rolando no clube lá atrás, deviam estar extremamente arrependidos. Porque esses caras que poderiam ter ajudado o clube, esses jornalistas, ao mostrar as mazelas que aconteciam no Cruzeiro, eram os caras que poderiam salvar o Cruzeiro desse estado que o Cruzeiro chegou hoje. Então, falta senso crítico para o torcedor e falta entendimento do que é o trabalho do jornalista.
fui ameaçado de morte várias vezes por torcedores do São Paulo. Vale lembrar, a gente está falando de 2013. Ainda até 2013, eu comecei a treinar. Comecei a cobrir o São Paulo em 2010. Cobri 2010, 2011 e 2013. Ainda se tinha um ar do soberanismo muito grande, sabe? Ainda se tinha aquela empáfia de quem foi tricampeão brasileiro e de tipo, nós somos um clube melhor que os outros e tal. E eu via que estava acontecendo um monte de problema no São Paulo. Eu via que eles estavam já começando a viver do passado. Eu via que eles não estavam entendendo os movimentos que estavam acontecendo no futebol. E eu mostrava isso nas minhas reportagens. Só que o torcedor, não, porque nós somos o tricolor paulista, o clube que está acima dos outros, nós fomos tricampeões brasileiros. Bom, ficaram quase uma década, né, sem ganhar nada. Eu estava errado ao denunciar lá atrás o que estava acontecendo, ou eu já estava percebendo aquilo que o torcedor percebeu lá para 2015, 2016, quando ele percebeu, pô, tá feio mesmo a coisa, hein? Então, desculpa a quem me ameaçou de morte, quem estava certo e quem estava errado. Então, lidar com o torcedor é muito difícil, sabe? Não é esse o motivo pelo qual eu fui para o futebol internacional, mas confesso que agradeço um pouco, sabe? A gente acaba tendo muito menos haters ao trabalhar com o futebol internacional, sabe? Apesar dos neymaristas me odiarem, os neymarzetes me odiarem um pouco, sabe? Eu sei disso, já fui cancelado várias vezes pelos fãs do Neymar, mas acontece, é parte do jogo também. O lado positivo é que, de certa forma, é mais fácil você ter reconhecimento. Quando você cobre um clube, de certa forma, você tem um universo de pessoas predisposto a consumir o que você está produzindo maior do que, por exemplo, quando você cobre futebol internacional. Eu sei que eu fui para um nicho. E, tipo, evidentemente, se eu escrevesse do Palmeiras, eu provavelmente hoje teria mais audiência do que eu tenho, eu teria mais gente me seguindo em redes sociais, eu teria mais gente acompanhando o meu trabalho. Se eu escrevesse se eu trabalhasse com o Flamengo, então, mais ainda. Então, eu acho que é isso. O futebol nacional, o setorismo, te dá uma visibilidade muito grande, maior do que trabalhar com nichos como o nicho que eu escolhi. Só que o nicho te dá uma paz um pouquinho maior. Particularmente, eu gosto muito das suas matérias e vi uma recente. Obrigado. E aí eu vou passar a pergunta para você. Ó, eu vi lá na sua matéria que o Neymar tem 90,9% de acerto nas cobranças de pênaltis. Em 33 cobranças, ele marcou 30. E o Messi, 74,3%, 26 gols em 35. Então, essa informação eu peguei numa matéria sua lá publicada no UOL. Você acha que o Maurício Pochettino vai ter trabalho para gerenciar o PSG? E para você, quem deveria ser o cobrador? Continuar sendo o Neymar? Ou ele vai fazer um revezamento? Ou ele vai dizer, não, é o Messi que vai ser o cobrador? Eu não tenho como saber o que o Pochettino vai fazer. Mas essa matéria de hoje, inclusive, as estatísticas para mim são muito claras. Neymar é o melhor batedor de pênalti do PSG. Número muito parecido com o do Sérgio Ramos, para a gente ser honesto, assim, ser mais correto. O Sérgio Ramos tem praticamente o mesmo aproveitamento, acho que é menos de 1% de diferença. Mas é óbvio que tem um lobby, assim, do Messi, acabou de chegar, é a grande contratação dessa janela. Eu acho que o Messi vai acabar batendo alguns pênaltis. Principalmente, talvez, para fazer o primeiro gol, algumas coisas assim. Mas acredito, espero que o Neymar seja efetivado como cobrador número 1 do PSG, em respeito a desempenho mesmo.
sou extremamente fã do Messi. Sou muito crítico do Neymar, apesar de reconhecer que ele tem um talento enorme. Mas dessa vez, Neymar é melhor que Messi. E isso tem que ser levado para a decisão de quem bate os pênaltis também. Mas não acho que vai acontecer um lance de só o Neymar bater também, não. Acho que vai ter muito jogo. O PSG tem muitos jogos fáceis, né? Tem muitos jogos que ele goleia e tal. E aí eu acho que na hora dos pênaltis, com jogos já decididos e tal, vai rolar um revezamento, sim. Sobre problemas de vestiário, não vejo atritos rolando entre o Messi e o Neymar. Eles são muito amigos, eles têm uma empatia muito grande um pelo outro. O Neymar ofereceu a 10 para o Messi em respeito não quis. Não acho que eles vai ter uma disputa de ego entre os dois pelo protagonismo no clube. Eu acho que o próprio Neymar pedindo para o PSG contratar o Messi é um reconhecimento, inclusive, de que ele falhou na missão de ser protagonista de um clube campeão europeu. Ele falhou. Ele saiu do Barcelona para o PSG para isso, e é algo que ele não conseguiu realizar. E eu acho que a partir do momento que ele faz o lobby para o Messi para lá, é ciente de que ele vai voltar a ser co-protagonista, coadjuvante de luxo, enfim, o nome a gente escolhe. Mas ele sabe que o time vai deixar de ser o time dele, sabe? É porque já não era, bem. Enfim, o Mbappé foi até mais decisivo do que ele nos últimos anos. Mas é um reconhecimento disso e não vejo esse atrito acontecendo. Acho que sim, pode acontecer esse atrito com o Mbappé. Porque o Mbappé é um cara que, tipo, quer mudar de clube, quer mudar de clube para ser o cara do clube, na verdade, quer para ser o dono do PSG, do Real, e ele sabe que em Paris ele não vai ser dono de nada. Então eu sinto que aí ele sim pode causar um ou outro transtorno, mas vai ser de pouco tempo também, porque é muito pouco provável que ele renove o contrato. Mais provável é que ele vá para o Real mesmo, na janela de 22, 23. Mas é aí que eu acho que pode ter algum atrito. E pode ter um atrito no gol, para ser honesto. O Donnarumma já manifestou um pouco insatisfação também com essa disputa dele e do Navas. Aí é uma outra posição que eu acho que pode ter um atritinho, sim. Vi também numa outra matéria sua falando sobre o Arsenal da Inglaterra, que foi o clube que mais contratou no mundo inteiro. Então o Arsenal, que é o time que eu torço na Inglaterra, mas infelizmente o Arsenal não tem trazido muita alegria para a sua torcida. O Arsenal investiu 47 milhões de euros, 902 milhões de reais. E o último título do Arsenal foi em 2019, foi em 2003, 2004, o último título do campeonato inglês. Da Copa da Inglaterra foi 2019, 2020. E no último campeonato inglês terminou em 8º lugar. Então, na sua visão, o que é que acontece com o Arsenal que investe tanto e não consegue fazer um time competitivo para ficar pelo menos ali entre os 4 melhores da Inglaterra? Então, Maurício, eu não vi se o Arsenal fechou a janela como o clube que mais gastou na temporada. Porque esses dados são, na verdade, dados de ontem, né? Ele entrou no último dia como o clube que mais gastou. Mas eu não somei ainda o que foi gasto hoje. Amanhã no blog vai ter isso, com certeza. Mas eu ainda não somei, então eu não sei se ele continuou sendo. De qualquer forma, é um clube que gastou mais de 150 milhões de euros nessa janela. Ele estava, acho que, com 145. Hoje, se eu não me engano, ele gastou mais 20 com o Tomiyasu, né, zagueiro japonês. Então, fechou com 160 milhões, mais ou menos, de investimento, que é muita grana. Muito dinheiro. Se ele não foi o primeiro, ele com certeza foi top 3. O problema é que, assim, clube grande,
quando não está ganhando, ele entra em um problema muito grande, que é algo que dificulta muito contratações para ele, que os jogadores, de certa forma, vão preferir jogar num time médio organizadinho do que jogar num time grande que está em crise. Porque o médio organizadinho, você tem menos pressão. O grande em crise é aquele inferno. Então, qual que é o jeito, como que você consegue contratar jogadores quando você é um grande em crise? Botando muito dinheiro na mesa. Fazendo negócios que nitidamente são superfaturados. E muitas vezes por jogadores que não são tão de alto nível assim. Você vai pagar muito por jogadores médios. Para resumir, é isso. Por exemplo, o Arsenal pagou quase 50 milhões pelo Ben White, zagueiro que era do Brighton, reserva da seleção inglesa na última Euro. Reserva que quase não jogou, inclusive. O Manchester United pagou 40 milhões pelo Varane. Zagueiro consagrado, campeão mundial pela seleção francesa, tetracampeão de Liga dos Campeões pelo Real. E aí você fala, pô, como assim? Pode até falar, beleza, Ben White estava num clube inglês, o mercado inglês é inflacionado, mas o Brighton é mais rico que o Real Madrid para ter que vender, para poder pedir mais pelo jogador? Não, não é isso. A questão é o Arsenal não conseguiria contratar o Varane. Varane não iria para o Arsenal neste momento. Quem iria para o Arsenal? O Ben White. E o Brighton sabe que o Arsenal está desesperado atrás. Porque o Arsenal está em crise e a gente sabe que a gente pode meter a faca porque eles têm que dar resposta para o torcedor e tem que gastar. E aí vai e pagam quase 50 milhões pelo Ben White. Lógico, some-se a isso uma gestão desastrosa do Edu. O Edu está há 2 anos lá e faz um trabalho péssimo como dirigente do Arsenal, com nada de acerto, na verdade. Talvez o Gabriel Martinelli seja um acerto, mas o Martinelli, essa segunda temporada já não foi tão boa quanto a primeira. Então, é bem tenebroso o futuro do Arsenal. É um clube que precisa se acertar nitidamente, precisa se acertar rápido para não ficar muito distante do Big Six, dos clubes que brigam pelo título. Ele já está, né? Mas para não acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Everton décadas atrás, de ir se distanciando muito do grupo até virar uma força de médio escalão do país. O Arsenal corre esse risco. É um risco perigoso. Como chegou a acontecer, de certa forma, com o Liverpool também. O Liverpool ganhou alguns títulos europeus na hora certa. E isso foi, de certa forma, o que salvou a grandeza dele. Mas é um perigo. O Arsenal corre risco. Corre risco de acontecer o que aconteceu com o Milan, por exemplo, também. E hoje também vive de jogadores medianos superfaturados, né? Muito mais caros. E, enfim, é um perigo. A gente observa no Mundial de Clubes que geralmente a final é entre um clube europeu e um sul-americano. E geralmente é um brasileiro. Na sua visão, qual é o fator preponderante dessa diferença do futebol europeu com o futebol sul-americano, mais direcionado aí para o futebol brasileiro? Grana. Não. Grana, organização. Organização leva a grana. Organização leva dinheiro. Mas é dinheiro. Compara o tamanho do orçamento dos clubes.
e por causa do orçamento fica inviável. Hoje, se você pensar Brasil ainda com o euro a mais de R$ 6, não tem como pagar, não tem como competir. O Brasil é um asilo, o futebol brasileiro é um asilo, assim, na maioria das vezes. É um lugar onde jogadores vêm para encerrar a carreira, somados a jovens promessas e alguns sul-americanos de nível legal, mas que também não são bons o suficiente para jogarem em clubes grandes da Europa. Então, esses caras que a Europa deixa escapar de certa forma, a gente contrata como craques, que para o nosso cenário são craques mesmo. E aí, por exemplo, você pega times com... Você pega times... Desculpa, só um segundinho. Tranquilo. Você pega coisas como, por exemplo, Miranda e Hulk, com quase 40 anos, sendo dois destaques do futebol brasileiro, sendo que eles passaram os últimos anos jogando na China. Eles já não serviam mais para... Há 4 anos, há 3 anos, quando eles foram para a China, eles já não serviam mais para a Europa. E aí, 3, 4 anos mais velhos, eles vêm para cá, o Miranda volta à seleção brasileira, o Hulk vira disparado o melhor jogador do futebol brasileiro, jogando muito menos bola do que jogava na época do Porto e do Zenit. Só que para cá resolve, para cá serve. E para o futebol brasileiro e para o sul-americano, que também está muito mal das pernas. Está muito pior. O quanto os clubes brasileiros estão sobrando nessa Libertadores é a prova disso. Você tem a melhor campanha brasileira na história da Libertadores, né? E assim, não dá. Lógico, o futebol tem espaço para zebras e tal, mas não dá para conseguir imaginar o Barcelona de Guayaquil ganhando a Libertadores, ganhando semifinal do Flamengo, ganhando final do Atlético, do Palmeiras, que a diferença de investimento é muito grande. Não posso dar detalhes, mas eu tenho matérias sobre folha salarial e tal, que vão ser soltadas nas próximas semanas, conforme for chegando a semifinal da Libertadores. Então é só acompanhar aí o blog do Rafael Reis, mais informações. Exatamente, acompanhe o blog do Rafael Reis todos os dias. O meu link vocês têm aí em cima, né? Vocês conseguem pegar minha conta. O mais legal, na verdade, no meu blog você tem que dar uma procurada aí no meu feed. No meu feed não, desculpa, na minha página principal do Instagram. Você vai ver que tem uma artezinha verde falando da minha newsletter. É o melhor jeito de acompanhar o meu trabalho. Basicamente, você assina, é gratuito, você manda uma mensagem de WhatsApp pro celular do meu blog, e aí todo dia a gente manda todas as reportagens para vocês e tal. É a melhor forma de acompanhar, funciona muito bem. Não sei se o Maurício assina. Assino. Porque é bastante, graças a Deus é muita gente, então não dá para lembrar de todo mundo. Claro que você assina, a gente conversa. Mas recomendo, lógico, eu sou suspeito, mas eu recomendo para quem quiser me acompanhar um pouco melhor, acessar essa newsletter e acompanhar por lá. Rafael, não poderíamos deixar de falar do Cristiano Ronaldo. Foi uma novela, ele ficou bem próximo aí do Manchester City, quase assinou, mas de última hora retornou para sua casa, para o Manchester United, clube que ele teve grande destaque. É claro que nós não somos o Cristiano Ronaldo. Ele é um atleta muito vitorioso, vencedor, não tem nem o que dizer sobre Cristiano Ronaldo. Mas nesse momento da carreira dele, que ele não vinha tão em alta assim na Juventus da Itália. Na sua opinião, foi de fato a melhor opção retornar para o United, que não vai participar da Champions, né? Você acha que foi uma escolha acertada? Eu acho que mais importante do tudo isso
O United está na Champions, sim. Ah, sim, tá. É isso, me confundi. Tá na Champions. Mas, enfim, eu acho que o mais importante do que certo ou errado é a gente lembrar que o futebol tem história, o futebol tem tradição, que o futebol não se resume a dinheiro, o futebol não se resume tipo a grana do Manchester City, do PSG. É a gente lembrar que há grandes potências tradicionais que são importantíssimas no cenário da bola. O Cristiano priorizar um retorno ao United, a ir para o City, o Mbappé forçando a barra de sair do projeto mais caro do futebol mundial para ir para o Real Madrid. Tudo isso é uma mostra de que ainda existe história no futebol, que o futebol tem tradição. E quem é grande, ainda que não esteja no melhor momento, como o United, tem um magnetismo, sabe? Esses clubes têm um magnetismo. São clubes que os jogadores de futebol cresceram admirando. E isso faz diferença também. Lógico que a gente pensa que tem a questão de ter grana, lógico que tem as potências do momento, mas esses gigantes têm que fazer muito cocô para deixar de ser gigante, para perder o respeito do mundo do futebol. O Arsenal corre esse risco. Mas o nome ainda pesa, sabe? O nome desses clubes. O Cristiano tem uma história com o United. A questão dele com o City era muito mais quero ir embora da Juventus e é o clube que me ofereceu algo. Mas é importante esses dois casos servem para nos lembrar de que o futebol não começou há 10 anos. O futebol tem história e que essa história continua sendo refletindo até hoje e tem impacto nas decisões tomadas pelos próprios jogadores. Principalmente naqueles que não pensam só em dinheiro. Nós estamos chegando próximo aqui do fim, já são 21 horas. Eu tenho até conversado com o Rafael para o Rafael, fazermos uma live aí aproximadamente de 1 hora. Já chegamos bem próximo aí de 1 hora, praticamente uma, né? Não vou abusar do nosso convidado, né? Ele deve ter também outras coisas a fazer. Vou fazer uma última pergunta aqui, certo? A última pergunta foi até um fato engraçado que eu soube aqui. Você uma vez recebeu um vídeo do Paulo Vinícius Coelho, ele achando que você era o jogador Amaral. Mandou uma mensagem para você. Aconteceu isso, ele por engano mandou para você um vídeo achando que você era o jogador Amaral. Nossa, eu nem lembrava dessa história. Mas sim, aconteceu. Aconteceu uma vez, sim. Ele mandou um vídeo como se fosse pro Amaral. Eu não entendi nada. Assim. Eu conheço o PVC, não muito, mas assim, a gente já conversou algumas vezes. Pessoalmente, acho que 1 ou 2 vezes, mas por WhatsApp algumas vezes. Aliás, é uma experiência completamente maluca, porque ele é muito, muito, muito aficionado por futebol. O que ele é no ar, ele é fora dele. Então, ele é o tipo de pessoa que você liga para perguntar uma coisinha, para tirar uma dúvida, para falar qualquer coisa, e é capaz de você ficar 1h30 no telefone com ele discutindo como se você estivesse numa mesa redonda. Mas ele já me mandou um vídeo do nada, por engano, como se fosse o Amaral. É uma das histórias bizarras que eu tenho. Assim. Tem uma outra história muito bizarra, do dia que o Milton Neves me ligou pedindo para eu dar um link para o blog dele no meu blog. Assim, tipo, o rei do merchan estava me procurando para eu fazer merchan do blog dele, sabe? Coisas meio malucas que acontecem na nossa vida. Houve aquela confusão que eu falei. É claro que o United está na Champions, o City, o Liverpool, né? Então, eu acabei me confundindo aqui quando eu fiz a pergunta, mas quando eu perguntei, eu quis dizer no sentido de que o Rafael me corrigiu, que o Cristiano Ronaldo saiu da Juventus e o Cristiano não está tão em alta assim, mas aí o Rafael já fez a correção aqui. É claro, o torcedor do United, que o seu time está na Champions, e eu me confundi aqui.
Rafael Reis, nós estamos concluindo a live, mas antes, porém, eu queria fazer um pedido a você. Digamos que você fosse publicar amanhã uma matéria, que você vai, né? Uma matéria sobre notícias internacionais, notícias sobre o futebol, e aí você tivesse de colocar nessa matéria o pitaco da bola. Como seria essa matéria publicada amanhã pelo colunista UOL Rafael Reis, uma matéria que tivesse o pitaco da bola? Como seria? Eu não entendi, Maurício, exatamente o que é. Digamos que você faça uma matéria amanhã, fosse fazer uma matéria esportiva falando sobre futebol, né? Você faz uma matéria informativa ou opinativa, do jeito que você entendesse, e que nessa matéria fosse conter o nome Pitaco da Bola. O que você publicaria com o Pitaco da Bola amanhã? Nossa, difícil. Pitaco remete muito ao opinativo. Eu preciso, apesar das minhas críticas ao opinativo, eu preciso ser alguma coisa opinativa. Acho que eu usaria como pitaco da bola, talvez um ranking de uma lista com os clubes vencedores dessa janela de transferência e os clubes perdedores, os que se deram bem e os que se deram mal. Provavelmente seria esse o pitaco da bola que eu daria. Muito bem, muito obrigado, Rafael Reis. Gostaria de pedir a você que você faça suas considerações finais antes de a gente encerrar aqui a nossa live. Não, eu queria agradecer, evidentemente, a todo mundo que nos acompanhou durante essa 1 hora. Queria agradecer ao Maurício pelo convite também. E queria aqui deixar o recado para quem quiser acompanhar meu trabalho. Estamos aí todos os dias tentando informar vocês sobre o melhor do futebol internacional, ou o mais interessante, pelo menos, do futebol internacional. E queria agradecer realmente a todo mundo, a todos que acompanham aqui, a todo mundo que acompanha meu trabalho. Eu vi alguns nomes conhecidos aí entrando na live, que eu sei que são leitores meus, que são aqueles leitores que a gente já tem de um tempo bom, que estão sempre conversando com a gente e tal. Queria agradecer a todo mundo que me acompanha mesmo, e especialmente hoje ao Maurício pelo convite. Quero lhe agradecer, Rafael, pela sua gentileza. Você muito educado desde o início. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado e as pessoas que nós contactamos, elas geralmente são muito gentis e educadas, e você foi uma delas. Pessoa muito gentil, muito educada, uma pessoa simples, que nos atendeu assim muito bem. Eu sei muito bem que você é muito ocupado, eu vejo que você publica diariamente matérias, muita coisa, correria, é professor universitário. Eu já fui professor universitário durante 1 ano e eu sei que o negócio não é fácil. Eu sei que você é muito ocupado, sua esposa está grávida, né, tem muita coisa para você resolver, mas você... Olha como está meu escritório! Eita bagunça! Rapaz! Sua esposa não reclama não disso aí? Não, mas isso aqui são coisas da minha filha. E é? Olha, são coisas da minha filha. Isso é Moisés. São coisas do enxoval dela, carrinho. Então, estou ocupado mesmo aqui nesse momento de função pai também. É a sua primeira, é? Sim, é minha primeira. Então, que Deus abençoe, Rafael, sua filha que irá nascer, a sua esposa. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, que você continue crescendo. E eu creio em Deus que você crescerá ainda mais, porque você é uma pessoa de personalidade e a sua forma de ser, a sua forma de agir e a sua forma de tratar as pessoas me fazem crer que você cada vez mais irá prosperar na sua vida profissional e sua vida pessoal. Que Deus o abençoe e o ilumine cada vez mais. Amém. Obrigado pelos elogios. Eu não mereço, mas obrigado mesmo assim. E também desejo o melhor para você, Maurício. Teremos live na próxima sexta-feira, às 21h10, se Deus permitir. Se vocês não viram as notícias porque não tiveram tempo, aqui no Pitaco vocês ficam por dentro. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam. Vocês são muito importantes para nós. Que tenham uma semana abençoada e Deus cuide de cada um de vocês. Na próxima semana teremos live na segunda, normal, e sexta-feira agora, live normal.
Deus abençoe a todos. Obrigado, Rafael Reis. Tudo de bom, viu? Valeu, tchau, tchau.